Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu venho primeiramente agradecer, né, pelo convite, Flávia, Rones. Estive com alguns longos dias com a equipe, realizando as gravações, pensando nos cursos, no passo a passo, no que a gente já vivencia em muitos municípios brasileiros, né? Agradecer a cada professor, gestor, coordenador, enfim, formador que esteja aqui nesse momento na live e dizer para vocês do quão é importante esses momentos para nos abastecer de energia. Inclusive tem uma fala aqui da Monique Schultz que ela coloca: participar de eventos como esse renova nossa fé na humanidade. Acreditamos no futuro melhor quando estamos investindo na base de tudo que é a educação. E aí eu peguei esse comentário aqui da Monique e vários outros, né, de vocês, falando da importância desse momento, da importância da gente conversar sobre a educação, sobre o arroz com feijão bem feito, né? Quando a gente trata aqui de Sobral, que foi uma grande inspiração para o estado do Ceará, que elaborou o seu programa de alfabetização na idade certa a partir da experiência de Sobral, e o nosso secretário, Ebert, que também falou sobre a experiência de Sobral e humildemente trouxe todos os outros gestores que contribuiu, né, que gerou, que pensou no programa, no processo todo de alfabetização. E por algumas vezes estive em Sobral na formação com professores, ministrando formação com professores e ministrando formação com formadores na SFAPEG. E eu posso dizer e afirmar para vocês do compromisso que a gestão tem e que os professores têm em estudar, em se aprimorar, em participar de cursos de formação e sistematizar a sua rotina, visando exclusivamente, com muita potência, a aprendizagem das nossas crianças, né? A aprendizagem dos estudantes de forma significativa, visando não resultado, visando a aprendizagem das crianças. Então, isso eu vivenciei dentro de Sobral, né? E hoje, como consultora, não só no estado do Ceará, fui consultora um tempo, fui coordenadora do PNAEC, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAEC, como alguns sotaques colocam, que foi um programa também inspirado no programa de alfabetização na Idade Certa do estado do Ceará, que foi gerado em Sobral, né? E hoje, o compromisso nacional Criança Alfabetizada nos traz, nos coloca como objetivo, né, garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Essa é a meta. E também garantir a recomposição de aprendizagens com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas nos terceiros, quartos e quintos anos, tendo em vista aí o impacto da pandemia para esse público, né? Terceiro, quartos e quintos anos. Esse é o objetivo do compromisso que 100% dos estados brasileiros aderiram, assinaram esse compromisso, né? E aí, viajando todos os estados e alguns municípios, palestrando, formando professores e formadores, esse tem sido ultimamente o meu foco, né? A formação de formadores, de professores, formadores estaduais, até o municipal. A gente tem batido na tecla sobre a importância que, de fato, a formação
ela seja continuada de forma sistemática. Pode passar o slide? E aí eu falo um pouquinho sobre o impacto nas crianças. Trago aí uma pesquisa do Ricardo Paes de Barros, falando dessa tragédia silenciosa que é a não alfabetização das crianças na idade certa, e como Herbert colocou, vídeos falando sobre essa tragédia, no que acarreta, a gente sabe no que acarreta, essas crianças acabam, ao longo dos anos, sendo pessoas que vão compor a margem da sociedade, compondo uma minoria ou uma maioria minorizada, que é o que a gente chama das minorias, que infelizmente ainda as minorias são maiorias, então a gente fala que são uma maioria minorizada. Então é uma tragédia silenciosa, é necessário realmente articular e pensar enquanto gestão, e agora eu falo diretamente da formação, da importância da formação nesse processo. Pode passar o slide? E aí, quero agradecer aqui o Raí, a Herbert também, sobre as falas, a importância, tratando especialmente sobre a gestão e a importância dessa gestão compromissada, que esses grandes gestores trataram aqui. Né? A gente sabe, e vocês concordam e colocam aí sobre a valorização do professor nesse processo, do gestor nesse processo. E quando a gente tem gestores como esses, né, as coisas tendem a caminhar. E então, quando a gente fala do compromisso, pode passar, a gente colocou, e aí a importância, e eu vou focar, pronto. Hoje, o programa aqui no estado do Ceará se chama PAIC Integral, né? Continua sendo um programa que traz como a sua mola mestra uma formação continuada de qualidade, movimentando a praxis, ou seja, teoria e prática, andando junto, pensando no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças de forma significativa, pode passar. E essa política do estado do Ceará, que foi gestada no município de Sobral, ela se nacionalizou desde o PENAC, agora com um compromisso. Muitos outros estados brasileiros já tinham criado seus programas de alfabetização, com o compromisso, 100% dos estados brasileiros tem como compromisso criar o seu programa de alfabetização. Herbert e Raí são um dos secretários que palestram o Brasil inteiro e dão consultoria também falando sobre como se dá essa gestão, e eu posso colaborar um pouquinho aí em alguns estados tratando sobre a importância da formação nesse regime de colaboração, né? Então, aí no foco 2, que é formação, no eixo de formação, a gente vai falar mais um pouquinho. Pode passar o slide. E aí eu vou tratar um pouquinho dessa formação, que ela precisa ser sistematizada, continuada, e representar uma caminhada de aprendizagem de todos os professores e professoras alfabetizadores de cada município, com um objetivo maior, que é a aprendizagem das crianças. E aí, uma coisa bacana, inclusive aqui na Sapion, é que os cursos, eles têm uma continuidade, não é um curso pronto, acabado, mas que conta com a participação da gestão local do município, né? dos técnicos da Secretaria de Educação, que precisam estarem ali de olho, né? Oportunizando encontro com professores e professoras, não só online, mas presencial, ultrapassando aí essa ideia de ser um momento eventual, isolado, mas é necessário que esses espaços sejam de reflexão da prática docente, porque a gente realmente precisa pensar
na formação desse professor, e aí, como diz, deixa eu colocar aqui. Opa. Pronto. Será que... E aí, como diz, essa formação ela precisa acontecer dentro da homologia de processos e entender homologia de processo, que é essa ação que propõe aproximar os discursos e valores da educação nas ações, na metodologia desenvolvida durante o processo formativo, né? E quando a gente fala de homologia, trazendo aí a expressão utilizada por Chom, a gente trata e reconhece a importância do ensino e aprendizagem. E aí, quando a gente fala de ensino, não é eu ensinei, a criança não aprendeu, eu apresentei, a criança não acompanhou, mas não é só a intenção. O ensinar exige uma efetivação. E eu preciso estar o tempo todo avaliando, que é outro eixo importante do compromisso criança alfabetizada, onde eu vou avaliar o estudante e vou retomar a minha prática docente visando a aprendizagem significativa daquela criança. Então, não vou fazer como vire uma bola de neve, né? É necessário alfabetizar ali, primeiro, segundo ano, que é o ciclo de alfabetização, e pensar em práticas efetivas, e aí, como Magda Soares coloca para a gente no livro intitulado, que ela fala sobre os métodos, né? Questão de métodos, e daí ela fala da importância de não adotar um método, mas é observar o estudante e utilizar de métodos que sejam interessantes para o processo de alfabetização dos estudantes, né? E aí a gente, durante a formação, a gente reflete sobre esses processos, a gente troca experiências, a gente planeja sistematicamente, baseada numa rotina, e como a Herbert bem colocou, uma rotina lúdica, uma rotina onde o estudante ele seja protagonista do seu processo de aprendizagem. É nessa metodologia que a gente acredita, é nessa metodologia visando essa aprendizagem significativa das nossas crianças, né? Mas para isso a formação continuada de professores, e aí como coloca Ibernon, ela deve criar espaços de formação, de pesquisa, de inovação, né? Que é um dos pontos da Sapium bem fortes, de inovação, de imaginação, para fortalecer o saber desse professor, né? Então, a formação, e ainda, segundo Ibernon, ela não se caracteriza por uma mera atualização, mas ela deve proporcionar trocas de experiência, construção colaborativa e cooperativa entre os pares, entre os colegas. E aí, Paulo Freire, ele nos coloca que a gente precisa pensar criticamente na prática de hoje ou de ontem, para poder melhorar a próxima prática. E eu costumo dizer que eu só sei que nada sei. Quando a gente está aberto à troca, a repensar, a trazer novamente, e aí como Sobral faz e outros municípios fazem bem, municípios que a gente visualiza um resultado significativo, é quando os professores eles estão ali trocando experiência e verificando o que é mais significativo nessa troca, né? Como a criança realmente aprende, como nós podemos nos organizar de forma sistemática e intencional essa aula, essa rotina, né? E aí, pode passar o próximo slide? A gente
a gente destacou aí alguns pontos do compromisso nacional, né, que é a alfabetização na perspectiva do letramento. Não tem como ser diferente, gente, porque as habilidades da BNCC, elas apontam o texto como o ponto de partida, a centralidade é no texto, as palavras que a gente vai estudar, além de todo o contexto, da contextualização, da interpretação, da compreensão, que é diferente. A gente vai ver no curso também lá na SAP que compreensão e interpretação é diferente. Como eu devo tratar como estudante de forma sistemática essa análise linguística no interior do texto, no interior das palavras, para o desenvolvimento não só da consciência fonológica, da apropriação do sistema de escrita alfabética, mas também de como entender esse texto e o que compõe, e compreender e realizar interpretações, né? Outro ponto importante é a fluência leitora e seus níveis de leitura. Tratamos também no curso, falamos sobre o que é fluência, quais são os níveis de leitura, não só os níveis de escrita, mas os níveis de leitura e como precisamos agir, né, de forma planejada, sistemática, intencional, no planejamento para o desenvolvimento da fluência leitora dos estudantes. E aí é importante que a gente possa organizar o tempo e o espaço para esse processo de alfabetização. E aí, quando a gente pensa também na educação infantil, porque ela entra no compromisso, a pré-escola, né? É importante pensar também na aquisição da linguagem oral e escrita, nesse processo onde a criança vivencia a leitura e a escrita de forma onde haja como eixo norteador a interação e a brincadeira. Os materiais pedagógicos, e o compromisso, ele fala da organização desse material, traz, e os municípios têm se organizado na elaboração e em adquirir também materiais pedagógicos que possam colaborar nesse processo de alfabetização e disponibilização de recursos para a construção do cantinho de leitura, uma vez que o governo, o MEC, o governo federal, distribuiu para as escolas recursos para a construção dos cantinhos, e a promessa é que o ano que vem cheguem os livros de literatura que a gente tanto almeja e deseja. Pode passar. E, então, falar sobre, vamos entrar ainda falando sobre a formação de professor, porque a gente viu naquela reportagem que o secretário Herbert colocou para a gente, e a gente viu a importância da formação de professores ali como política de inclusão social, uma vez que eu considero todos os estudantes, né, que todos têm direito à educação de qualidade, com professores que estudam de verdade, que mergulham no universo, né? A gente vê ali aquela reportagem onde a professora estudava muito, né? E essa é uma característica dos professores, né, que possibilita essa alfabetização de forma potente dos seus estudantes. Então, é muito importante que a gente possa possibilitar essas trocas em cursos de qualidade, cursos de formação de qualidade para os professores, né? Então, a gente precisa trabalhar coletivamente em torno dessa resolução de problemas, refletindo sempre sobre a prática docente, considerando o princípio de que formar não é ensinar as pessoas, os professores ali determinados conteúdos, mas favorecer essa reflexão, ajudar a identificar problema, planejar estratégias para a resolução desses problemas, considerando e enfatizando a importância do trabalho no formato colaborativo, apoiando e promovendo boas práticas de ensino na construção dessas soluções pedagógicas.
considerando que são muitas as situações cotidianas que vão demandar a construção de soluções pedagógicas e que a formação continuada para todos ali, planejada para todos, ela não vai dar conta de pontos que são específicos em cada escola. Por isso a formação, e aí Raí colocou muito bem, ali de estar estudando junto com o professor, de estar apoiando esse professor durante esse processo, de estar detectando o que é importante olhar para eu chegar junto, né? Enquanto gestor, inclusive, né? Enquanto formador que acompanha, inclusive, né? Então, a proposta do compromisso é valorizar essas necessidades dos professores e professoras alfabetizadores, valorizar os seus saberes, as suas experiências e promover esse protagonismo docente nessa construção e realização para a ação que se materializa ali no espaço da sala de aula, seja esse momento seja presencial ou virtual, né? Então, é bem importante que a formação continuada, ela leve em consideração o desenvolvimento do profissional de educação com foco na aprendizagem significativa do estudante, e para isso é necessário realizar as práticas e os procedimentos cotidianos ali específicos desse ofício docente, né? Refletir criticamente e produzir conhecimento situado sobre o exercício docente em múltiplas dimensões, né? E aí a gente pensa também na importância que a literatura faz, inclusive nos cursos a gente trata sobre a potência da literatura no processo de formação do leitor, né? Que ele se inspira. Gente, nós não temos, na maioria das vezes, em casa, os nossos estudantes não tem quem leiam para eles. Eles não têm espaços em outros momentos que não seja na escola de ouvir uma história, de ler uma história, de se deparar com o livro e com outros textos, não só os literários. Então, promover uma rotina que potencialize, né, a formação desse leitor é importantíssimo, né? Então, a formação voltada para a literatura, quando a gente fala nessas múltiplas dimensões, né? Compreender as conexões entre o exercício profissional e os vários campos da vida social, política, econômica de uma sociedade, compreender e desafiar os limites e as contradições que emergem desse nosso exercício cotidiano, da nossa ação docente, mobilizando ali várias formas de conhecimento e nos valendo ali da capacidade, a capacidade do professor ali criativa, individual e coletiva. Então, o CNCA, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ele traz tudo isso à discussão para as redes estaduais e municipais, e vocês têm vivenciado essas trocas dentro do município, e com base no que o compromisso traz, aí eu quero dizer para vocês que o que a Sapion oferece aqui enquanto curso está conectado com o que se coloca a nível nacional nas discussões, mesmo porque eu estou inserida nesse processo, planejando as formações junto com os formadores estaduais, que vai chegar até o município, até o formador municipal, até chegar ao professor, pensando nos temas, no que é importante para esse processo de formação de professores, né? E deixando claro aí, nós somos investigadores dos processos de ensino e aprendizagem das crianças, por isso o processo de avaliação, né, o eixo de avaliação está tão forte, tão presente, porque a gente inicia pela avaliação, avaliando nossos estudantes, vendo que é interessante e necessário que eu potencialize com as crianças,
né? Pode passar o slide, porque a gente também está chegando aqui ao final. Esse é o último, isso. A gente está chegando aqui também ao final, refletindo sobre essa formação. A Juliana até colocou assim: todo professor alfabetizador tem de ouvir suas colocações. Acredito que, Juliana, tu colocaste isso devido à importância do estudo, da pesquisa, da troca, de eu repensar o tempo todo a minha prática, e eu ser ciente, enquanto docente, de que eu só sei que nada sei, e que as coisas mudam. Hoje eu estava dando uma formação, gente, para professor da educação infantil, sabe? E aí, no intervalo da formação, uma professora bem experiente e pesquisadora e que estuda, ela dizendo assim: Vanessa, eu trouxe tanta coisa que você colocou na formação ao longo do ano, eu te ouvi atentamente, coloquei em prática muita coisa do que você colocou, e eu vi realmente a evolução, né, em cada criança ali, o olhar brilhante das crianças. Agora, nessa reta final, a respeito da aprendizagem deles, né? E assim, o que nos toca é olhar para o nosso estudante e perceber o quanto ele evoluiu desde que ele chegou até a mim ali. E é isso que nos dá inspiração e esperança de continuar, né? E aí, a Juliana, eu vou já falar sobre essa leitura literária que é desafiadora na sala de aula, que tu colocaste aí. Então, muitas vezes a gente está ali dentro da sala de formação, num curso de formação, a gente ouve e muitas vezes a gente não coloca. Quando a gente coloca em prática e a gente vê realmente a coisa funcionando, a gente vê, poxa, é mesmo. E muitas das vezes a gente trata de coisas que a gente já sabe. Eu, enquanto formadora, trago coisas que vocês já sabem. Mas quando a gente realmente se organiza, estabelece uma rotina, sistematiza e planeja de forma intencional essas práticas, a gente realmente vê o resultado. Vocês sabem disso. Então, e aí eu estava dizendo para ela, eu disse, poxa, tanta coisa eu trouxe esse ano a partir de muita pesquisa, estudo, de pesquisas e estudos de outros estudiosos, e eu fico olhando assim, quanta coisa eu trouxe nova, e eu penso que daqui a um tempo eu vou trazer mais coisas novas, porque as pesquisas e os estudos a respeito da metodologia, da prática docente, ele vai aprimorando, porque a gente muda também, né? Porque os nossos estudantes mudam também. E aí, quando a Juliana coloca assim, é muito desafiador na sala de aula a leitura literária. Hoje de manhã, eu ministrei uma formação. À tarde, eu fui fazer um acompanhamento que é muito importante, e aqui formadores e gestores que estão aqui presentes, é importante, além dos nossos professores estarem em cursos de formação, estarem em momentos de formação presencial, online, enfim, é importante também esse acompanhamento. E aí, visitando uma escola, estudantes dentro de uma sala, de uma escola municipal, eu fui fazer um momento de leitura com as crianças. Ai, devia ter colocado essas imagens aqui, Flávia, para os meninos verem eu com a capa de chapéuzinho vermelho. E eu fazendo esse momento da leitura, e nossa, Juliana, como é desafiador. Assim, as crianças, elas têm muita energia, cada vez mais, e dependendo da sala, nossa. E aí, a professora, ela iniciou o ano dizendo, Vanessa, eu não estou conseguindo fazer leitura todos os dias para as crianças. Isso a gente vai discutir nos cursos também. Vou já concluir aqui. E aí, nossa, é porque quando a Flávia aparece é para eu sair. Peraí. E aí, o quanto é desafiador, né? E aí a professora já disse assim, Vanessa, eles já melhoraram muito.
porque eu não tinha essa rotina diária, e você insistiu tanto que eu lesse todos os dias para criança, porque sim, é uma rotina que precisa ser permanente, diária, para a formação desse leitor, que eles já estão ouvindo, eles já estão conseguindo fazer silêncio, eles já melhoraram o vocabulário deles, eles já conseguem produzir os textos utilizando esses elementos da narrativa que você tanto enfatiza, né, nas formações, eles já usam ali alguns elementos foi que, então, por sua vez, eles utilizam. Olha a importância, né? E hoje eu fui realizar uma leitura e eles muito participativos, com muita energia. Olha a importância. Aí depois eu fiquei pensando, se eu tivesse aqui nessa sala de aula todos os dias, eu ia dar alguns papéis para um, para esse, para aquele, que, enfim, a gente vai ressignificando a nossa prática, mas é esse olhar avaliativo e atento sobre as nossas crianças, repensando o tempo todo a prática. Então, aqui eu encerro a minha fala, né, com agradecimento por vocês estarem aqui, participando, né? Nossa, parece que aumentou a quantidade de professores docentes que estão aqui assistindo a live. Eu espero que vocês aproveitem aí os cursos, e a Flávia vai falar um pouquinho deles, né? Mas eu quase fico em cima da tela, agora que eu estou vendo que eu não tô. Gente, boa noite, obrigada. Boa noite, Vanessa. Muito, muito, muito obrigada pela sua fala rica, potente, poderosa. Quando você fala do compromisso criança alfabetizada, você fala com tanto amor, com tanto entusiasmo, né? E o compromisso é um pacto, é um acordo, é uma responsabilidade que a gente assume, né? Nós, enquanto professores, enquanto gestores. Eu achei muito, muito bacana a sua fala, quando você diz que a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito, ou seja, a gente precisa trabalhar a base, né? A alfabetização, de fato, na idade certa. E ter o foco, né, na aprendizagem das crianças de forma significativa, né? É importante também a sua fala quando você menciona sobre a importância da formação continuada, intensa, frequente, para que tenhamos ali o desenvolvimento desse profissional e para que esse profissional consiga potencializar ali a formação do leitor. Muito, muito, muito obrigada.